Quando você fala de queda, crise e caos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Bitcoin. Até porque é o que mais sofre com volatilidade, mas quem vai de primeira viagem são as altcoins, as criptomoedas alternativas. Então nesse vídeo eu vou te passar 5 criptomoedas anti-crise. Cara, o mundo pode estar acabando, essas moedas têm um alto potencial de se manter, sobreviver e ainda valorizar conforme o tempo passa. Aqui no CoinMarketCap, você já vai abrir o ranking das criptomoedas e você vai ver que aqui em cima do ranking tem essa categoria aqui, ó, categorias, tem uma abinha ali. Você clica, ele vai segmentar todos os projetos em categorias. Isso aqui já muda o jogo completamente. Então você tem aqui top 1, privacidade, top 2, energia. Tem um launchpad de um negócio aqui que eu nem sei o que é. O ecossistema da Cardano, todos os projetos que estão dentro da rede da Cardano. Armazenamento, e aí vai. Você vai ver que está tendo um monte de coisa. E além disso, o principal é tamanho de mercado de cada setor. Então aqui você consegue segmentar e fazer uma análise muito mais aprofundada de qual tem potencial de desaparecer da noite pro dia e qual não tem. Aí você entra e a gente vai garimpar os melhores projetos que estão dentro desses setores. Aí que tá o segredo. Então, seguindo, vamos fazer o seguinte, tá? O primeiro aqui você já vê, privacidade, tamanho de mercado, 6 bilhões de dólares. Excelente, a dominância tá 0,5, 0,53, o que não é muita coisa se você comparar com o ecossistema da Cardano. Então, quanto menor a dominância, maior o potencial de valorização. Esse aí é um diferencial também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no setor de privacidade, eu já tenho aqui aberto, e você vai ver o top 1 dessa lista, que é a Monero. Tamanho de mercado, cara, 3 bilhões de dólares. Muita gente conhece o projeto da Monero, mas o que me chamou a atenção, e essa é a primeira criptomoeda da lista, é simplesmente o comportamento que ela teve na queda que o mercado teve no ano passado. É exatamente por isso que a análise gráfica é muito importante para você identificar padrões passados e contar com o futuro. No gráfico tem o comportamento de todos os investidores do mercado, então o comportamento vai refletir o quão sério eles tratam esse projeto, por isso que é importante a gente sempre analisar várias frentes. Então você vai ver que o mercado aqui caiu, tá? Se a gente for buscar o fundo aqui dos candles, dá 77, 78% de queda desde o topo histórico da Monero. Ótimo, mas você tem que entender que isso aqui foi uma queda generalizada do mercado. O Bitcoin saiu dos 70 mil para os 15 mil, foi uma queda bem forte, mas ela só caiu 77%. Mas você acha que isso é pouco? Se você for comparar com as outras criptomoedas, elas caíram, cara, coisa de 90% para cima. 95, 96, se criptomoeda que caiu 99%. Cai 77, essa moeda está muito à frente de muita coisa, muitos outros projetos. E o principal, depois que ela acabou formando o fundo, ela está seguindo aqui uma estrutura de alta. Isso é que é importante, tá? Fundos ascendentes nessa composição e seguindo uma linha de tendência, que é importante para a gente definir que essa moeda está buscando uma recuperação do preço. Até porque o ponto mais crítico que o mercado tinha aqui, se você for traçar uma linha de tendência de referência, criando uma tendência de baixa, ela foi rompida nesse ponto. Então agora ela segue uma tendência de recuperação lateral. Isso é extremamente importante, mas o principal, essa moeda se segurou muito e teve comportamento que nenhuma outra teve, além de ter um papel fundamental também na parte fundamental do mercado. No gráfico da FET, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, na queda que ela entregou durante a crise, foi relativamente dentro da média do mercado, 95% de desvalorização, que é bastante coisa. Mas o que aconteceu depois a gente não pode ignorar de forma alguma. Ela chegou a subir aqui 1.100%. Se você for tirar um pouco a sombra, ele valorizou 800%, que foi coisa pra caramba. Mas o que é importante aqui é todo o comportamento e todos os detalhes que tem o price action aqui que está falando. Aumento de volume, interesse aumentando, o mercado estava numa estrutura de baixa de fundos e topos descendentes, tá? Isso aqui é uma estrutura de baixa. Agora ele está revertendo a situação junto com o volume interessante entrando. Ele também tem a construção de um pivô de alta, que é o que? A formação de fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, com esse volume, a gente pode ver que essa moeda conseguiu sair na frente de muitas outras, apesar da crise. Então, ela saiu praticamente do pior momento do mercado de cripto à frente de muitas outras, com essa alta. E aí você fala, né? Nossa, subiu muito agora, não tem mais possibilidade potencial. Pelo contrário, é uma moeda que entrou e está de volta no interesse do mercado. Isso a gente não ignora. E você vai perceber que ela ainda está num posicionamento bem, vamos lá, bem atrasado, né? Se for parar para olhar, ranking 141 tem potencial ainda, mas esse fato de aparecer o interesse, assim como outras moedas são interessantes, mas essa aí, ela está bem mais para trás do que as outras. E aqui vamos buscar um setor chamado Layer 2.
Então, olha só, Layer 2 a gente tem projetos de segunda camada. São projetos que dão escalabilidade e barateiam as taxas de algumas redes específicas. Tem redes no mercado de cripto que, pô, sofrem de congestionamento. Então, esses projetos tendem a facilitar isso e deixar mais escalável. O negócio pode processar um monte de transação ao mesmo tempo, não tem problema. Então, tem um papel muito fundamental no mercado como um todo. Agora é o seguinte, você vai ver que o market cap é muito maior, né? 11 bilhões de dólares, que é muito mais seguro do que os outros, tem um potencial maior de se segurar, a gente já tinha conversado isso, mas o tamanho, a dominância aqui, 1%, que tá interessante, né? Ainda segue um valor bem pequeno se você for parar para pensar. Isso aqui, cara, não é menos importante só porque o market cap é maior. Pelo contrário, pode ser a melhor opção que você tenha no momento. E a gente entrando ali, vamos ver os projetos. Você tá vendo, né? Top 10, 37, vai subindo. E não tem como eu te falar que Polygon não é a criptomoeda dessa lista. Cara, com certeza é. Até porque o comportamento que ela teve desse ciclo de baixa foi excepcional. Além de ser um super projeto, tá? Com equipe competente, se você for olhar os fundamentos, é coisa de maluco, é um dos melhores projetos que nós temos no mercado como um todo. E ainda chegou a desvalorizar bastante só com 8 bilhões de market cap. Agora vamos dar uma olhada no gráfico dela. Eu quero que você preste muita atenção na estrutura que ela está tendo nesse exato momento. O mercado está em uma breve recuperação, altcoins estão tentando manter o ritmo do Bitcoin, mas nem todas estão conseguindo, tá? A maioria está com uma estrutura de baixa ainda. O Bitcoin está com estrutura de alta, as altcoins estrutura de baixa. Só que tem moedas como essa que a gente está vendo que estão com estrutura de alta. Esse é o diferencial. E aqui na Polygon você vai ver o seguinte, né? Desde o topo histórico, ela chegou a cair 88%. Tá no valor normal, é dentro da média do mercado, dentro do caos. Só que o que aconteceu depois, né? Esse comportamento aqui, uma onda de alta, uma consolidação lateral, uma acumulação, depois uma terceira pernada aqui, uma onda, duas ondas e a terceira onda impulsiva novamente buscando a construção de um canal de alta. Ou seja, o Polygon está numa estrutura de alta fortíssima. Enquanto ela não perder esse fundo aqui, a estrutura segue completamente otimista para ela. E o principal, ela está se recuperando muito do que ela já caiu. Então, desde o fundo dela, ela chegou, nesse exato momento, a bater 166% em relação à base de preço da crise. Se eu for levar no melhor cenário possível ali, quando ela bateu quase 400% de valorização, que é muita coisa. Então é um projeto importantíssimo, um dos maiores do mercado, um papel fundamental e ainda com uma estrutura linda dessa. Então, beleza. Um projeto bom, consolidado, agora a gente vai entrando um pouquinho mais em alguns que nem todo mundo conhece. A próxima categoria é importantíssima e ela se chama Real World Assets. Seria ativos do mundo real tokenizados. Então são projetos que pegam informações do mundo real e colocam dentro da rede blockchain. Ponto. Você vai ver que ela está lá embaixo do ranking e o tamanho de mercado é relativamente pequeno, 2 bilhões de dólares, e a dominância é minúscula, 0,17. Se você for entrar, você vai perceber que os projetos, o mínimo aqui já é rank 68, então são projetos relativamente pequenos. Só que aí que tá. Aqui a gente de cara tem a Synthetix. E o tamanho de mercado dela chega nem a 1 bilhão de dólares, que é muito pequeno, mas o papelzinho dessa moeda é essencial. Eu fiz muitos trades, operações com ela durante a queda do mercado, mas ela sempre tinha uma força, cara, muito boa para segurar qualquer movimento de queda. E você vai ver isso no gráfico comigo. Então, esse projeto, ele trabalha com tokenização de coisas do mundo real, bota dentro da blockchain, show, e além disso, trabalha com futuros. Ele mexe com o mercado futuro, que é um mercado que movimenta muita grana. Então, olha só, vamos ver o comportamento gráfico dela. Olhando o gráfico dela, você vai falar que, nossa, isso aqui tá horrível. E de fato tá. Mas aí que tá a parte que você tem que ser um analista crítico. Você tem que olhar os mínimos detalhes. Desde o topo histórico, durante a crise, ela chegou a cair 95%. Tá dentro da média, foi bastante? Foi. Dados relevantes que todo analista tem que perceber nessa moeda. Primeiro, picos de volume. Cara, você tem picos de volume aqui interessantíssimos, mínimos, mas relevantes. Além disso, no gráfico semanal você vai perceber que essa moeda, ela tem um comportamento atípico, né? No gráfico semanal aqui você está vendo umas porradas que ela dá do nada, pelo menos hoje ela está subindo 18% só em um dia, que é muita coisa. E você vai ver que durante a queda ela dava uns porradões para cima, eu fiz bastante trade com essa moeda durante a queda do mercado e sempre via assim, cara, por que isso está acontecendo? Depois eu fui entender, ela trabalha com o mercado futuro, consequentemente ela movimenta muita grana. E esses interesses repentinos somados com alto volume aqui, demonstra que o mercado traz relevância para esse projeto. Ele traz uma relevância e ainda mais,
cara, tá segura durante os períodos mais difíceis. Por isso que o mercado de cripto é um mercado muito arriscado. Você tem que ter base estatística para você tomar uma decisão. Então, no mercado isso aqui, cara, tem tanta informação que para pessoas normais não vão entender nada disso. Não vão entender as possibilidades, o melhor ponto de você fazer uma compra, o melhor ponto de você fazer uma venda, colocar dinheiro no bolso. Então, se você quer entrar mais nessa parte técnica, analítica do mercado, porque você precisa disso para tirar dinheiro dele, tá? Sinto muito te dizer. Primeiro link da descrição é para você conhecer esse lado e além disso, lá eu te ensino como que você tira dinheiro do mercado toda semana, usando toda a parte analítica, tá? Do mercado. Então é essencial, se você quer explorar mais esse mercado, tirar mais dinheiro toda semana, oportunidades aparecendo para você saber ler elas, esse link é para você. E aqui nós entramos na última criptomoeda, que também na parte de derivativos você vai ver que antes era os ativos do mundo real, que tinha sintéticos. Agora vamos para a aba de derivativos, que é literalmente qualquer criptomoeda que trabalha com o mercado futuro. Mercado de alavancagem, que você sabe, você consegue fazer, trabalhar além do mercado spot, tá? Usar alavancagem, fazer long e short, o mercado está subindo, ganha dinheiro, o mercado está caindo, ganha dinheiro também com a queda. Enquanto no mercado spot você não consegue fazer isso. Aqui você vai ver as sintéticas no ranking show, só que você vai descendo, você vai ver esse projetinho aqui que também interessantíssimo, acompanhei ele completamente 100% em todo o movimento da crise do mercado. DYDX. O tamanho de mercado dele é minúsculo, cara, literalmente 344 milhões de dólares, é muito pequeno, consequentemente ele é muito arriscado, ele é muito volátil por ser exclusivo do mercado derivativo, mercado futuro. Indo no gráfico você vai perceber melhor comigo. No gráfico dele, você vai olhar, vai achar coisa horrorosa o gráfico semanal, e de fato você vai ver que esses mercados de criptomoedas, projetos que são do mercado derivativo, que mexem com alavancagem, é muito volátil. Então é normal de se esperar que não vai ter um comportamento lindozinho, mas as pequenas oportunidades que esses projetos dão, quando eles chegam numa base de preço importante que a gente identifica, cara, o retorno é muito grande. Então você vai ver que caiu 97%, foi uma bela de uma queda, mas o principal, a estrutura agora que ele está construindo, muito bonita. É a mesma estrutura que a gente viu acontecendo na Matic, que foi o quê? Cara, ele formou dois topos aqui, formando dois topos, ele passou para o nível superior dessa linha de referência e está criando aqui uma base, uma lateralidade em cima dessa região, que para a gente é completamente relevante. Isso aqui acaba sendo uma oportunidade para a gente abrir operações ou fazer belas compras esperando que isso aqui valorize no futuro. Só que se você for olhar as entrelinhas, você vai ver que é muito volátil. No gráfico semanal pode não parecer muito para você, mas no gráfico diário você vai perceber o quão louco é esse projeto e às vezes ele dá uns porradões para cima também. E é uma característica que você vai ver que é muito normal de projetos que mexem com derivativos, como Synthetix e a DYDX. Vai ver que essas porradas pontuais aqui, pô, cara, são excelentes para você fazer uma operação e tirar um dinheiro na semana. Agora, para o longo prazo você tem que ser mais crítico e com certeza mais específico na hora de você fazer uma entrada, comprar essa moeda esperando uma valorização para o longo prazo. A real o segredo desses projetos que mexem com derivativos é porque é um mercado extremamente quente. É o mercado que mais movimenta grana, é o mercado futuro em todo o planeta. Tá? Quando você pega um fundo de investimento, você dá a grana para o fundo investir para você, eles fazem trades, na maioria das vezes, mercado futuro. Então, cara, tem muita grana nesse mercado, você pode ver, qualquer corretora te dá essa informação pública. E é por isso que é normal você ver esses projetos tendo uma volatilidade muito extra, indo muito nos extremos, seja alta, seja queda. Só que isso aqui é oportunidade. Por quê? Porque isso gera interesse, gera alta de volume, e volume é interesse, é relevância no mercado, é isso que a gente quer. Cara, pode estar caindo o que for, mas tem volume, ainda o mercado pode ter uma recuperada boa nesses projetos. Lembrando, não é recomendação de investimento, você tem que ser crítico na hora de você fazer a sua entrada, tem que ter base estatística. Se você não está fazendo isso, você está fazendo tudo errado, tá? É um mercado de alto risco. Se você não tratar isso com responsabilidade, você vai perder dinheiro, assim como muita gente já perdeu, achando que estava estourando, comprando lá em cima, o mercado despeja tudo e depois fica todo mundo com a carinha de arroz queimado, não sabe nem o que pensa. Então, tá na hora de você mudar a chave. Link na descrição também para você já conhecer esse outro lado do mercado. E além disso, se inscrever e dar like nesse vídeo é extremamente importante, não para mim, mas para você que quer buscar mais conteúdo de valor.